Fala pessoal, tudo bem? Eu, Fernando Ferrer, vim diretamente dos estudos empíricos trazer para vocês um pouco da minha visão sobre o setor do e-commerce, as empresas inseridas ali nele e se tem oportunidade ou não de investimento. Vamos lá? Bom, essa tabela aqui ela é muito interessante, que mostra qual foi o crescimento em regiões do e-commerce no mundo, né? Então, como vocês podem ver, a América Latina cresceu 37% em 2020, a América do Norte 32% e assim por diante. No mundo todo, houve um crescimento de 28%. O que é isso? O e-commerce já vinha crescendo ao longo do tempo, mas com a pandemia, tanto as empresas como as pessoas viram a necessidade de realizar essas compras online, justamente porque as pessoas estavam trancadas em casas, em lockdown, ou até com receio de sair de casa. Elas passaram a ter esse novo hábito de fazer mais compras online, tornando então esse segmento aí, deixando ele bem em voga, né, no mercado. Interessante notar nesse gráfico, né, desse crescimento do mundo de 28%, em primeiro lugar, a América Latina com 37%. E aqui eu acho que tem dois motivos. A densidade populacional, né, então uma região que tem bastante gente, e também que não era muito bem assistida. Então, que tinha uma defasagem em relação a outras economias, outras regiões. Esse próximo gráfico aqui foi feito pela Mastercard, e aí eu gostei, eu queria trazer para vocês, que mostra justamente esse ponto que eu acabei de comentar do desenvolvimento do e-commerce. Como vocês podem ver, essa linha aqui era a taxa de crescimento do e-commerce nos Estados Unidos, aqui no Brasil, antes da pandemia. Então ele já vinha com crescimento ao longo aí dos últimos 4 anos. O que aconteceu? Aqui a gente pega no varejo como um todo, tá? O que aconteceu? Com a pandemia houve um salto muito grande nos Estados Unidos por conta das pessoas estarem em casa. No Brasil a mesma coisa. Houve esse salto grande. Então a taxa de crescimento ela mudou, se acelerou. E aí o que a gente imaginava é que pós-pandemia essa taxa de crescimento ela fosse se inclinar, né? Então, acelerando de fato o percentual do varejo online. E o curioso notar é que não. Então, como tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o Brasil está um pouco defasado, mas acredito que ele vai voltar um pouco mais, aquele trend, né, aquela taxa de crescimento pré-pandemia parece que ela vai voltar ao normal, como se fosse uma reversão à média. Isso porque as pessoas voltando a sair, voltando a socializar, estão preferindo fazer compras offline, vamos dizer assim, nas lojas, visitar, que você experimenta, se prova. Então, o que a gente percebeu é que todo aquele frenesi que foi criado, né, de taxas de crescimento altíssimas, na verdade foi uma coisa mais conjuntural e não estrutural, né? O que está nos mostrando é que aquele crescimento todo estrondoso, ele deve se atenuar e a gente ter essa reversão à média do crescimento pré-pandêmico. E aí, aqui eu vim falar um pouco de duas companhias que estão inseridas nesse mercado de e-commerce brasileiro e explicar o que aconteceu com o resultado delas nesse último trimestre, né, que foi o quarto tri de 2021. Primeiro, esse aqui vocês já devem conhecer, é o ecossistema da Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma empresa super conhecida, super grande, uma das maiores varejistas do país, e tem um ecossistema muito bem estabelecido, que une varejo, logística, serviços financeiros e conteúdo, né? Então é uma empresa bem plural que tem marcas conhecidas, KaBuM, Equifome, a própria Magazine Luiza, Netshoes, Zattini e assim por diante. Então, como empresa, é uma empresa muito legal. Contudo, o resultado que a gente viu nesse último quarto trimestre e o que a gente está enxergando, dado o cenário, começa a ficar mais desafiador. Essa tabela aqui, então, mostra as vendas totais da Magazine Luiza no quarto trimestre de 2021 comparada com o quarto trimestre de 2020. Então, a gente olha um crescimento só de 4%. Então, uma empresa que a gente via como a de growth brasileiro, né, que cresce a taxa de 70%, 80%, começou a reportar um crescimento muito baixo, abaixo inclusive da inflação. Quando a gente olha receita líquida, caindo 7%. Né? Para uma inflação de 2 dígitos, é uma velocidade de vendas muito baixa, né?
Então, decréscimo de vendas. Olhando aqui para a margem bruta, ela até não sofreu muito, né? Mais ou menos estável em relação ao quarto trimestre de 2020. Contudo, quando você olha o resultado operacional, né, que a gente mede, é uma proxy aqui, o EBITDA, foi negativo, né? E aí quais são os fatores que fizeram com que a Magazine Luiza sofresse, né? Então a gente pode falar juros altos, né, atrapalha, inflação, poder de compra dos consumidores também caiu, dólar mais alto, enfim, desemprego também acaba atrapalhando. Ou seja, o core business da Magazine Luiza, que é vender produtos de bens duráveis, aquele linha branca, né? Então geladeira, fogão, ar-condicionado, esse tipo de produto, não está vendendo, está caro. O consumidor não está aguentando pagar um preço tão caro nesses produtos. Então, uma métrica muito legal da gente ver, que é o Same Store Sales, né? O quanto que cada loja antiga vendeu, né? Que aí você expurga as lojas novas e consegue ver exatamente as lojas maduras. Esse resultado foi menos 23%. Ou seja, quando você compara o resultado dessa mesma loja um ano atrás, caiu 23%. Então, todo aquele racional, eu até já falei em outros vídeos, que a loja são os potencializadores de resultado da Magazine Luiza, não se mostrou verdade nesse quarto trimestre e está parecendo que o cenário vai continuar muito desafiador para esse ano de 2022 também. Para a Via não é diferente. A Via, que é a antiga Via Varejo, ela é uma das comparáveis da Magazine Luiza, é uma das grandes varejistas aí no Brasil. Contudo, ela também teve suas dificuldades nesse trimestre. Ela está inserida nesse mesmo contexto. Além de vender bastante produto linha branca, ela também tem a parte da Bartira de móveis planejados, que também está sofrendo um pouco com esse cenário mais desafiador brasileiro. Então, como vocês podem ver, o GMV caindo 7% na comparação trimestral. De novo, olha, quando a gente olha a loja, olha como é que caiu o GMV das lojas da Via. Muito parecido com o Magazine Luiza, né? Caindo 24%. Então, a participação das vendas digitais no total da Via aumentou pra caramba, né? Porque as lojas estão vendendo menos. Mas o que acontece? Isso é pior para o business, é pior para a rentabilidade. Então, quando a gente olha receita da Via, por exemplo, caindo 14%, o EBITDA até subiu, o EBITDA ajustado, né? Quando a gente tira o ajuste, o EBITDA também foi mais fraco e o lucro também caindo pra caramba. E além de todo o problema de gestão trabalhista que a Via está tendo, ela também pega esse vento contrário de cenário e dificuldade de venda nas suas lojas e no seu marketplace. E se vocês acompanham, vocês já devem ter visto que as ações tanto de Magazine e Via Varejo caíram pra caramba ao longo dos últimos meses, né? Ao redor ali de 80%. Aqui eu trouxe uma das métricas só que a gente pode calcular, a valuation, né, que é o múltiplo EV/EBITDA, mas existem outros também. Pode ser EV receita, pode ser preço sobre lucro, mas a ideia vai ser sempre a mesma. Quando a gente olha o EV/EBITDA, aqui eu botei até Americanas também, porque você pega o sentimento de todas, funcionou muito parecido. Ao longo aqui da pandemia, houve um crescimento muito grande, ou seja, houve uma valorização forte desses papéis e o pessoal acreditando de fato que era um excelente momento para ter aqueles papéis. Passado então esse momento aqui, né, de 2020, e até em linha com aquele gráfico que eu mostrei para vocês, daquele trend de crescimento do e-commerce, o que a gente vê? Uma queda vertiginosa desses múltiplos porque as ações caíram pra caramba. Mas o que acontece é que, por exemplo, o Magalu ainda negocia a 20 vezes EV/EBITDA, né? Então, mesmo depois de uma queda acentuada, as ações ainda estão caras quando a gente compara com outras empresas de outros segmentos que não estão sofrendo tanto quanto esse segmento do varejo, tá? Então, nesse momento que a gente vê os investidores focando mais em empresas de valor e menos em empresas de crescimento, mesmo nesses múltiplos, a gente ainda acha que essas empresas não estão tão favoráveis assim para você ter em carteira. Na minha série aqui na Empíricos, eu até inclusive fiz um relatório recentemente explicando mais detalhadamente por que eu acho que o Magazine Luiza já não se enquadraria nessa
portfólio, nessas boas ideias de investimento para os próximos 12 meses. Bom, então se você quiser saber quais são as melhores ações da Bolsa, clique aqui embaixo, você vai ter acesso ao meu relatório completo com essas indicações. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, a gente vai acompanhar tudo e a gente pode fazer novos vídeos com sugestões que vocês tiverem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço!